Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Marcos capítulo 6, a partir do verso de número 30, que diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde, repousai um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir. Reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinado a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-nos para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem e para que todos repartissem também os 2 peixes. Todos comeram, todos se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram dos pães eram 5.000. Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra. Os discípulos estavam voltando de uma missão, de uma tarefa. Se você observar os contextos anteriores, lá no verso de número 12 e 13, diz que os discípulos estavam pregando ao povo. E pregando o quê? Pregando o arrependimento. E o verso 13 vai dizer: eles, os discípulos, expulsavam demônios, curavam numerosos enfermos e ungiam os enfermos com óleo. Quando eles voltam, após a missão cumprida, retornam à presença do Senhor, eis a razão pela qual Marcos vai dizer no verso 30, voltavam os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Esse relato das palavras e das ações está relacionado, esse relato, a essa missão que eles cumpriram, obedecendo ao Senhor de ir nas aldeias, nos vilarejos, nas ruas, nas praças e poder pregar o Evangelho. E quando voltam, encontram o Senhor e então vão compartilhar do que viram, compartilhar do que encontraram, das lutas, dos desafios, da palavra pregada, das conversões, dos resultados alcançados pelo engajamento deles com a obra que Jesus havia confiado a eles. Eles estavam cansados e Jesus então convida que eles se retirassem para um descanso provisório, um descanso temporário. E aí eles pegam um barco, entram no barco com Jesus para descansar. Mas aí o povo necessitado, o povo que estava impactado com as ações de Deus sobre a vida dos discípulos,
encantados e impactados com o ministério do Messias, do Senhor Jesus, o povo não deixa os discípulos e o próprio Senhor Jesus descansar. Eles vão na direção dos discípulos e também do Senhor, chegam até mesmo antes deles, perceberam, descobriram o lugar que eles iam, e quando eles desembarcam, diz o texto, quando Jesus desembarcou, quando pisa em terra firme, lá está a população, o povo sofrido de Israel, esperando atenção, atendimento, esperando que houvesse milagres sendo realizados naquela ocasião. Em qualquer circunstância, talvez Jesus, se não fosse ele, o Messias, o Deus encarnado, o misericordioso, aquele que é misericordioso por excelência, aquele que é o exemplo de doação, de entrega e de amor ao próximo, talvez em qualquer outra situação, em um homem ou outro, se acharia no direito de descansar e não de atender aquelas demandas físicas, demandas psicológicas, demandas espirituais, perguntas existenciais, curas físicas que a medicina da época, rudimentar como era, não tinha condições de promover cura. Certamente, em outro contexto, qualquer outra pessoa diria, não, eu vou descansar, eu estou vindo de uma missão, eu já encarei hoje o povo, já preguei a palavra, já encarei muitos demônios, expeli os demônios, é hora de descanso, é hora de repouso. O convite havia sido feito, porém, como diz o texto, Jesus, ele olha e percebe que aquela multidão tinha um comportamento, aquela multidão que o surpreende naquele desembarque, traz uma característica, e a característica é relatada por Marcos. Eles, o povo, as pessoas, os idosos, as mulheres, os jovens, os adolescentes e as crianças são como ovelhas que não têm pastor, aflitas, machucadas e desorientadas. Eu não posso deixar de atendê-los. Eu não posso, ainda que os discípulos estejam cansados, e ainda que seja um direito, até divino deles, descansar, porque cumpriram a missão que eu havia dado. É um direito o repouso, é um direito o descanso, é um direito horas solitárias na presença do Pai, mas as pessoas estão precisando de atenção, de contato, de olhar, de palavra, e principalmente o povo precisa de Deus e os discípulos são os ministros da palavra de Deus. E aí começa o atendimento, a atenção é distribuída. E vai chegando o final do dia, depois de uma série de atendimentos, certamente de curas, certamente de aconselhamentos, certamente de milagres. A atenção divina tão procurada pelo povo, o povo havia encontrado. Mas a tarde chega e a noite se aproxima. E uma necessidade fica patente aos olhos do próprio Senhor Jesus, dos discípulos. O povo não tem o que comer. Era um deserto. Não tem o mercadinho do seu Manuel perto para atender, para vender. É um deserto. E aí, então, quando percebem que a fome está chegando a um ponto de produzir perturbação, incômodos, um dos discípulos tem uma ideia: Senhor, libera o povo para casa. E à medida que forem indo para casa, vão encontrando as vendinhas abertas, as mercearias, os mercados, as padarias, as bancas. E eles então compram e saciam a fome. Mas aí Jesus retruca, Jesus problematiza aquela resposta dizendo: olha, eu tenho uma notícia boa para dar a vocês. Dê de comida a esse povo vocês mesmos. Não vamos liberá-los, vamos mantê-los aqui.
e vamos alimentá-los. Enfrentaremos mais esta demanda que o povo apresenta, enfrentaremos mais esta necessidade que aparece diante dos nossos olhos. Mas como faremos, Senhor? Ele tem alguém aí com alguma coisa, alguém traz alguma coisa, e aí a resposta: Senhor, tem aqui. Aqui não aparece o rapaz. João capítulo 6, a gente sabe que tem um garoto na história, no meio daquele povo. Marcos não fala desse garoto, João fala. Mas tem um rapazinho ali, que traz consigo 5 pães e 2 peixes. Lá em João 6, André, irmão de Pedro, faz um comentário: o que é isso diante da multidão? Jesus toma para si aqueles elementos, apresenta para Deus, faz uma oração, agradece, ele oferece ação de graças. Essa expressão ação de graças, inclusive, aparece no texto de João, capítulo 6. Ação de graças, da onde vem a palavra eucaristos, que daí vem a palavra eucaristia, que é praticada no contexto da Igreja Católica, que é a celebração da ceia, a eucaristia, o eucaristos, a ação de graça. E após o eucaristos, Jesus então multiplica e sacia a fome de 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não foram contabilizadas. Uma multidão para além de 10.000 pessoas alimentadas naquela ocasião. O que a gente tira de lição, de comportamento, de orientação, de chave hermenêutica para a nossa vida diante desse texto tão bonito e tão desafiador? A primeira delas, que me chama a atenção, é o ministério que aqueles discípulos têm, porque, como eu disse, eles foram cumprir uma missão: pregar a palavra, expulsar os demônios, ungir os enfermos com óleo. E quando eles voltam, eles relatam para o Senhor o que eles fizeram. A Escritura Sagrada, portanto, ela submete o ministério daqueles apóstolos ao escrutínio do Senhor Jesus. Aqueles apóstolos, quando voltam da missão, eles relatam para Jesus tudo o que eles disseram e tudo o que eles fizeram. É uma submissão, é uma avaliação permanente que eles se colocam diante do Senhor, embora soubessem qual era o raio do seu ministério, qual era o caminho de ministério, sabiam exatamente aquilo para a qual foram chamados para poder fazer. A missão aumentaria após a morte do Senhor e a ressurreição, porque aqui, por enquanto, eles são discípulos. Após a morte e ressurreição do Senhor, hão de se tornar apóstolos, na palavra grega que é enviados. Aqui ainda não foram, ao redor do mundo, atuam apenas ali ainda em Jerusalém, em Israel. Vão alcançar o mundo com a pregação da palavra. E apesar deles terem consciência do chamado, alguns deles, por exemplo, vão tornar-se inclusive autores do Novo Testamento. Mateus é um deles, Levi, autor apostólico, canônico, além de pregador do Evangelho. E está, portanto, não só ele, mas os demais, submetendo o ministério ao olhar do Senhor e à aprovação do Senhor. Essa passagem, queridos, ela nos ensina, em primeiro lugar, que o meu e o teu ministério precisam estar permanentemente debaixo do olhar, da avaliação e da aprovação do Senhor. Não ache que eu também não acho, essa palavra é para nós, pastores, é para os ministros de louvor, é para os ministros de ensino da casa do Senhor,
é para os oficiais, é para presbíteros, é para diáconos, é para líderes. Estamos, inclusive, em época de renovação de mandatos, de eleição que as uniões hão de promover, renovando mandatos, levantando, então, novas lideranças ou confirmando lideranças já estabelecidas. E detalhe, lideranças e ministérios que precisam continuar exercendo e servindo, mesmo em períodos de pandemia. Esse cenário de pandemia é um desafio para o ministério. Ainda mais nós, e todos nós, inclusive eu, gostamos, por exemplo, de pregar e de ministrar e de cantar e de servir e de ensinar e de atuar em lugares que estão cheios de pessoas. Mas a pandemia modelou isso. É muito mais desafiador hoje ser um ministro de Deus, sem contatos presenciais abundantes, com riscos, com esse cenário horrível que o mundo atravessa, com pessoas adoecendo emocionalmente, com pastores, inclusive, adoecidos emocionalmente. E o nosso ministério, portanto, precisa ser submetido à avaliação do Senhor, como os apóstolos fizeram. Cumpriram a palavra do Senhor, foram lá, pregaram, atenderam os enfermos, expulsaram os demônios, e quando voltam, se encontram com o Senhor e vão submeter o Senhor. Senhor, fizemos o que o Senhor ordenou, assim, assim e assim. Não ficaram soltos, fazendo o que bem entendiam, o que bem queriam. Porque Jesus Cristo, Ele é Senhor não só da nossa vida, da nossa salvação, Ele é o autor, mas Ele também é o Senhor da nossa vocação, Ele é o Senhor do nosso ministério. E não haveria ministério, não haveria distribuição de dons espirituais, de dons ministeriais, se Cristo antes não tivesse morrido. Paulo deixa isso claro na carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7. Ele vai dizer que Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A partir do verso 11 do capítulo 4 da carta aos Efésios, ele vai desdobrar esses dons a uns apóstolos, a outros evangelistas, a outros profetas, a outros pastores, a outros mestres. A distribuição carismática da igreja, do reino, dependeu única e exclusivamente da vida de Cristo, da morte de Cristo na cruz, da sua obediência, da sua ressurreição, do retorno para o Pai e do derramamento do Espírito Santo. Se Cristo não morre, o Espírito Santo não é derramado. E sem derramamento do Espírito Santo não haveria batismo no Espírito, não haveria poder no Espírito, unção do Espírito, dons do Espírito, autoridade do Espírito. Nós que somos servos do Senhor, e detalhe, essa palavra também não é dirigida apenas que tenha ministérios oficiais, porque tem muita gente que se esconde numa hora como essa, dizendo: eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou líder de nada, eu sento no banco da igreja. Essa é uma palavra dirigida a todo crente, porque à luz da Escritura, todo crente, sem exceção, é chamado para exercer um ministério, seja ele um ministério muito público, muito evidente, como são os ministérios pastorais, como são os ministérios de louvor, ou então um ministério mais discreto, aquele que ninguém vê, mas ainda assim é serviço ao Senhor. Ninguém vê, mas Ele vê.
Ninguém sabe, mas Ele sabe. Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você ministra, Ele sabe das orações, Ele sabe daquilo que a Marcela ainda há pouco compartilhou aqui, das mensagens trocadas no WhatsApp, onde uns consolam os outros. É um ministério. Não tem o tom da palavra, de pregar atrás do púlpito de uma igreja, de pregar durante 1 hora. Não tem esse dom, mas tem o dom de escrever. Tem o dom de ligar, de demonstrar preocupação. E aquilo produz efeito. É um ministério. Ninguém vê, ninguém sabe, mas Ele vê, Ele sabe. E é isso que importa, o que Ele vê e o que Ele sabe. É o bendito servo bom e fiel que vem única e exclusivamente da boca do Todo-Poderoso. E mais importante do que reconhecimento humano, reconhecimento da igreja, aplauso, registro, placa, colocada em fachada de igreja, dentro de gabinete, mais importante é o elogio que vem da boca do Senhor, como fez com Jó, que chama a atenção, o Senhor de Satanás tem visto ele, homem bom, homem reto, íntegro, que se desvia do mal, veio da boca do Senhor. Os nossos ministérios, irmãos, o meu e o teu, estão debaixo do olhar do Senhor. Ele sabe, portanto, como nós estamos desempenhando o nosso ministério, inclusive nesses anos, nesse ano de pandemia. Não permita, porque isso é um desafio. Não permita que o cenário de desolação, o cenário sombrio, os cultos esvaziados, as reuniões que não podem mais acontecer, as ministrações que acontecem somente online e que desafia, porque cansa, não estávamos acostumados. Gostamos de estar junto, porque estar junto é o que é bom. Mas a necessidade se impôs, ela está diante de nós. Não é uma questão de optarmos, é uma questão de encararmos, de admitirmos o que está acontecendo e enfrentarmos com as armas que o Senhor nos ofereceu. Pregar para igrejas lotadas, qual é o pastor que não gosta? Cantar para igrejas lotadas, qual é o ministro de louvor que não gosta? Poder visitar irmãos e tomar um café com a família toda, qual é o diácono que não gosta? Mas não é época, querido diácono, de visita. E não é porque não se pode visitar fisicamente que o diácono vai se acomodar e não fazer nenhum contato com nenhum membro da igreja. Formas precisam ser encontradas de ministração. Essa é uma chamada, portanto, que o Senhor nos faz para que submetamos o nosso ministério à avaliação dele, como os discípulos fizeram. A obra de Deus continua. A pandemia não eliminou, ela não destruiu a obra de Deus, ela continua. Pregadores, a obra continua. Pastores, a obra continua. Ministros da igreja, a obra continua. Presidentes de união, a obra continua. Músicos, a obra continua. Conselheiros, a obra continua. Regentes de coro, a obra continua. Coristas, a obra continua. Não chegamos no céu ainda, não estamos mortos. A nova Jerusalém não se manifestou ainda. E enquanto ela não se manifesta, o envolvimento com a obra de Deus continua. Paulo solto pregava o evangelho. Paulo solto plantava igreja. Paulo preso escrevia cartas. Paulo era imparável.
A obra com Paulo continuou. Solto, faço a obra. Preso, faça a obra. Escreva a carta, escreveu Filipenses, escreveu Colossenses, escreveu as 2 cartas para Timóteo. Coitado dos Césares, que acharam que confinando Paulo na prisão, acabamos com a Paulo, destruímos o ministério dele. Se enganaram. Temos as cartas de Paulo conosco aqui, escritas na prisão. Submeta, meu irmão, o teu ministério ao Senhor. Não cuide apenas da tua família. Não se encontre, nem se preocupe apenas com os seus. Se preocupe com teus irmãos. Você faz parte de uma família cristã. Você faz parte de uma família local, espiritual e universal, constituída de milhões e milhões e milhões de pessoas que professam o bom nome do Senhor. Cuide delas na tua própria porção. Entre em contato, manda uma mensagem, telefona, pergunta como está. Faça isso também com os oficiais da igreja. Entre em contato com os presbíteros, pergunte como eles estão. Entre em contato com os diáconos da igreja, pergunte como os pastores estão. Entre em contato, pergunte como a família do pastor está, como a família do pastor auxiliar da igreja está, como dos presbíteros, dos diáconos, da diaconisa Marinete. Entre os irmãos, façamos a nossa pequena parte, na certeza de que os nossos pães e peixes nas mãos do Senhor, Ele fará o milagre de abençoar aquele pequeno gesto, pequeno esforço. É hora, irmãos, de nós avaliarmos os nossos ministérios. Ficarmos apenas trancafiados, amedrontados, não é comportamento de gente que confia em Deus. Nós não negamos, ao contrário. Se tem uma igreja que cada pastor defenda a sua igreja, eu defendo a minha. Uma igreja que deu exemplo no tratamento dessa pandemia foi a nossa. Fechamos na hora certa, abrimos somente na hora que foi sinalizado, tomamos os cuidados, continuamos tomando. Mas nada disso pode sugerir que o problema não é grave, é gravíssimo. Enquanto eu prego nessa manhã, um dos nossos missionários, que temos parceria, está com a sua mãe com sequelas por causa da Covid, em estado gravíssimo lá no Nordeste. Missionária Sandra, com a sua mãe. É grave. É hora da oração. É hora dos joelhos dobrados. Mais do que nunca é hora do, olha, eu estou orando por você. Me lembrei de você. Como é que você está? Mais do que nunca. Submetamos, portanto, o nosso ministério ao escrutínio do Senhor, como os discípulos fizeram na volta. Eu acho muito interessante, porque todos nós podemos cair naquela rotina do ministério, em que eu estou pregando, estou fazendo, estou cantando, estou trabalhando, estou servindo, estou levando ceia para os irmãos, enfim, está tudo ótimo conosco. E a gente não para, calma aí, eu estou fazendo o que Deus espera que eu faça. Os discípulos voltaram de uma missão e submeteram o que fizeram e tudo o que ensinaram à avaliação do Senhor. Uma segunda lição que sai desse texto: os discípulos foram chamados para um repouso, mas as necessidades do povo eram maiores. Não há descanso diante de necessidades que se revelam maiores do que direitos que, porventura, nós consideremos que tenhamos.
Era um direito dos apóstolos naquele momento descansar. Mas o povo estava ali, perturbado, desorientado, enfermo, lunático, perturbações mentais, perturbações psicológicas, crises familiares, mulher que apanhava de marido, marido traído por mulher, e o povo precisava ser atendido. Mas os apóstolos precisavam de descanso. Irmãos, ministério é diferente de trabalho. No trabalho você fecha o teu escritório na sexta-feira e você só retoma o assunto na segunda. Você é um profissional. No ministério, não. No ministério você está em casa com a sua família e alguém precisa de você. E é seu direito estar com a sua família naquele momento. Mas alguém precisa de você. E o ministério exige que a gente abra mão do nosso direito e coloquemos a necessidade alheia. É o ministério da doação. É isso que Cristo fez por nós. Tinha o direito, como filho de Deus, de permanecer na glória. Ou alguém acha aqui que ele tinha alguma obrigação de vir aqui? Tem certeza que não há ninguém, nem aqui nem em casa, com esse pensamento herético. Não, foi uma obrigação, tinha mais é que me salvar mesmo. Alguém acha isso? Ninguém acha. Ao contrário, todos nós sabemos, à luz da Escritura, que somos indignos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Somos, por natureza, filhos da ira. É isso que os textos da Escritura ensinam. Somos pecadores, não queremos o bem. É graça. É um presente, é uma oferta dadivosa a quem não merece nada. E até pior, ou melhor, é melhor. É uma oferta caridosa, dadivosa, a quem merece condenação. É pior do que dizer que a salvação é para quem não merece. Nós não só não merecíamos a salvação, como na verdade merecemos condenação. E o Senhor Jesus veio sem que eu valesse a pena. Ele veio para te salvar sem que você valesse a pena. É o amor dele. E isso não é só, nossa, que coisa maravilhosa, né? Jesus realmente é um homem fantástico. Que lição preciosa, que pedagogia, que forma linda de viver, muito mais do que isso, irmãos. Elogio de imprensa não tem nada a ver com o Evangelho. Ficar batendo palma para aquilo que Cristo fez quer dizer nada. Quando ele veio e salva e resgata e forma um povo para si, ele nos transforma em discípulos, seguidores dos caminhos dele. É para ser igual. É a doação. E quando essa doação começa, é como um tanque que começa a ficar vazio, né? E todos nós que somos crentes no Senhor e suficientemente honestos, todos nós diremos que há momentos da tua vida, há fases, há semanas, há períodos do ano que você não consegue nem cuidar de si, você não consegue nem orar. Tais são os teus problemas. Imaginemos então cuidar do outro, quando você consegue nem orar por si mesmo. Você está precisando de oração, que orem por você. A gente se sente com o tanque literalmente vazio, o carro quase parando. Mesmo nessa hora. O que a Escritura diz? Busca o Senhor. E sirva ao exemplo do Senhor que na cruz, impedido de se deslocar, cravejado numa cruz, com cravos, exposto, humilhado, zombado. O Filho de Deus que não precisaria estar passando por aquilo,
mas ele se entrega, mesmo moído, na cruz do Calvário. Mesmo moído, você pode orar por alguém. Talvez você não tenha forças e nem palavras, dependendo de como você esteja, para fazer um discurso muito bonito, ou escrever um texto lindo, e falar palavras poderosas que vão arrebatar o coração da pessoa. Talvez o teu momento não seja esse. Mas certamente dobrar o teu joelho e colocar alguém diante do Senhor, todos nós podemos. Porque o crente, a graça é tão maravilhosa que mesmo nós estando quebrados, nós conseguimos ser instrumentos da bênção na vida de pessoas. Não vou dar detalhes que não convém, que pertencem apenas ao meu ministério. Recebi uma mensagem linda esses dias agora, de uma família da igreja, de uma ocasião que aconteceu recentemente, que eles consideraram que foi uma bênção para eles. E eu não falei, eu ouvi, agradeci, gravei o áudio e respondi, mas eu não contei a história toda. Depois eu até faço isso, talvez até depois de compartilhar isso aqui, eu entre no privado era de vocês que eu estava falando, né? Como eu estava mal naquele dia, como eu estava mal naquele domingo, era um domingo, não estava bem, e foi uma bênção para uma família. Só a graça de Deus para explicar isso. Como é que pode um dia que eu não estou bem nem comigo, e que talvez se fosse um domingo que eu gostaria de estar sentado ouvindo, e eu está sendo usado de maneira, segundo a família, grandiosa na vida deles. Irmão, só a graça, não há explicação. Então, se nós, quebrados, moídos, desanimados, podemos ser uma bênção nas mãos de Deus, imagine então se você estiver bem, meu irmão, em pé, com as armas espirituais ali, afiadas, a espada afiada, o escudo polido, oração em dia. O inferno treme. E louvado seja o nome do Senhor por isso. As necessidades são maiores. As necessidades alheias, elas são maiores. É o ministério. Seja bem-vindo ao ministério cristão. O ministério que chama-nos, que convoca-nos a estar dessa maneira, colocando os outros, os demais, à frente de nós. Nessa manhã, eu quero me dirigir a você, que é ministro do Senhor, que é servo do Senhor, e que, como eu, precisa colocar: Senhor, eu podia estar fazendo tanto mais, tão mais, eu podia estar sendo muito mais usado, sendo muito mais ousado, me entregando muito mais. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero que a pandemia me vença. Eu e você precisamos colocar o nosso ministério diante do Senhor, para que a gente seja útil e continuemos a ser instrumentos da bênção na vida de muitos irmãos. Amém, queridos? Bendito seja o nome da tua glória.